devemos ficar longe de pessoas igual o Renato Cariani? De forma resumida, pelo que eu entendi do pouco que eu assisti, é que o Cariani, nesse podcast, contou como ele se tornou o químico responsável na empresa dele, onde atualmente ele é sócio. E aí a galera tá criticando muito ele porque ele agiu de forma antiética e sem caráter. Só que, para eu não ficar somente com esse vídeo tendencioso, que aparentemente é um vídeo de opinião aqui do rapaz, eu também corri atrás para encontrar o corte completo do podcast. Porque você já imagina o seguinte, o podcast ele tem 2 horas, 3 horas de conteúdo. Um corte de podcast, se ele for de forma intencional, pode tirar alguma coisa ali do contexto e causar uma polêmica. Agora vocês imaginem um conteúdo de 10 minutos, que é um corte de podcast, resumido em 1 minuto e meio. Ele tende a ser muito mais tendencioso do que já é. Para a gente ter uma segunda opinião, entender um pouco melhor a história, eu também corri atrás para estar pegando o vídeo do Renato explicando a história por completo. Antes de eu continuar, se inscreva no canal, deixa seu like, que isso daí me ajuda bastante, e ative as notificações, porque aí você será notificado sempre que eu lançar um vídeo aqui no YouTube, tá bom? Então, bora reagir e ver a fala do Renato. Eu era muito agressivo, profissionalmente falando. Entrava numa empresa, já olhava aquele cargo, mirava aquele cargo e falava, vai ali que eu vou pegar o cargo daquele cara. Eu vou ficar no lugar dele. Essa empresa que eu trabalhei hoje, eu entrei para dar consultoria antes. Eu fui organizar métodos e processos da empresa. E eles tinham um químico responsável lá. E esse químico responsável trabalhava na empresa há muitos anos. Tipo, 20 anos já, 15 anos, sei lá, muito tempo. E um dia eu fui almoçar com ele. E ele chegou pra mim e falou o salário dele pra mim. Cara, eu caí pra trás. Baita salário. Putz, que salário incrível, né? Legal. Terminou. O que eu fiz? Subi pra sala de diretoria. Virei pra diretoria e falei assim, olha, você tem um químico responsável ruim. Eu tenho uma proposta pra você. Se você quiser, você pode me contratar e eu fico no lugar dele. Você dispensa ele, eu fico no lugar dele e eu aceito as condições. Aí ela falou, mas a gente tem que ver a questão salarial. Eu falei, não, ele falou o salário dele pra mim. Ela virou e falou assim, se a gente fechar com você, em quanto tempo você começa? Eu falei assim, era uma quinta-feira. Eu falei, segunda. Ela falou assim, então tá bom. Então a gente vai dispensar ele e vai colocar no seu lugar. Parabéns pro Cariani, hein? Conseguiu o que ele queria, independente se ele tava prejudicando outro pai de família ou não, não interessa. Ele quer a parte dele e dane-se o resto. E a isso ele dá o nome de agressivo. Ele era muito agressivo nas metas que ele estabelecia e o cara inocente, que falou até o salário dele lá na empresa, que lide com isso. O único erro desse químico que trabalhava lá na época foi confiar no Cariani, parece, né? Porque você falar o seu salário pra outra pessoa nunca é um bom negócio. Porque não interessa. Pra que você vai falar? O que vai mudar na vida das pessoas? O que isso agrega a uma conversa? Eu creio que absolutamente nada. Mas o Cariani, ardiloso, senhores, sangue nos olhos, agressivo até as ovas, foi lá e talvez persuadiu o cara, jogou uma conversa mole nele e o cara acabou entregando o jogo. Falou quanto que ele ganhava e o Cariani, por sua vez, imediatamente após acabar essa conversa, subiu lá na diretoria e já falou que o cara é ruim e que ele faria um serviço muito melhor, é só mandar o cara embora e eu começo segunda. E eu, sinceramente, acho que isso não é nada bonito. De fato, o cara é o químico ali responsável que estava no contratado pela empresa, de fato ele era ruim, porque se ele fosse bom profissionalmente, a empresa não precisaria contratar um outro químico à parte para organizar a fábrica. Talvez o Cariani tá falando isso como uma forma de se autopromover, falando que ele tem metas e E objetivos. assim, não tô aqui pra fazer advogado do diabo não, de defender o Cariani, porque eu adoro o Cariani, é o influencer número 1 fitness do Brasil. Não, eu só tô alertando alguns pontos aqui, porque hoje em dia na internet, canais de opinião, de react, falta muita interpretação. O brasileiro não sabe interpretar muito bem as informações, tá? Então por isso que eu vou fazendo esses parênteses. E ele vai passar por cima de tudo pra conseguir o que ele quer, mas eu acho que existem certos limites. Isso aí que ele fez não é nada ético. Você não precisa destruir uma pessoa, falar que ela é ruim pra poder crescer e alcançar seus objetivos. Existem outras maneiras, eu acho, mas não pro Cariani. Se exploda. Ele quer saber da parte dele em dinheiro, o grosso. E eu acho que isso é problemático, porque quando a pessoa faz qualquer coisa por dinheiro, ela pode em algum momento cruzar algumas linhas, como eu falei, e nas piores situações, essa pessoa, além de cometer alguns erros, pode chegar até cometer crimes. O Cariani, inclusive, estava envolvido aí no negócio, o laboratório dele foi mencionado numa investigação e vários indícios apontaram que alguma coisa errada não estava certo, mas por sorte até agora ninguém mais ouviu falar disso. Eu sinceramente espero e torço para que o Cariani não tenha nada a ver com esse negócio de ter ligação com essa facção criminosa, até porque seria uma decepção muito grande. O cara já é rico, para que ele faria esse tipo de coisa? Mas ao mesmo tempo também eu acho que esse tipo de Realmente não teria sentido ele estar envolvido com a facção criminosa, né? Ele já fez diversos vídeos no canal dele. Acredito que ele não voltou a comentar porque, assim, tá rolando processo. Acredito que determinadas partes do processo você não pode comentar porque tá em segredo de justiça, entendeu? Até por isso que o assunto ficou embaixo.
declaração joga contra ele, porque não é justamente essa a impressão que dá, que o cara faz qualquer coisa por dinheiro? E se tem um negócio que dá dinheiro, é mexer com coisa errada. Eu espero que o Cariani consiga provar logo que ele não tem nada a ver com isso, e se a gente for analisar mais a fundo o que acontece aqui no nosso país, a gente percebe que existe um padrão. Pessoas com muito dinheiro, tipo Deolane, Gustavo Lima e outros aí que tiveram o nome envolvido em coisa errada, e todas essas aí com a mesma ligação estranha com essa facção que existe lá na capital de São Paulo, você vai ver que ninguém é investigado, tudo fica por isso mesmo e tem gado que defende ainda. A Deolane, por exemplo, esses dias foi lá no Podpah, ficou não sei quanto tempo falando lá com os caras e em nenhum momento ninguém teve coragem de fazer uma pergunta relacionada a isso. Se a Deolane, por exemplo, não deve nada, por que não falar sobre isso durante um podcast? Não sei se ela tem alguma restrição da justiça, que ela não pode se declarar quanto a esse caso, mas não deixa de ser uma coisa preocupante. Você admirar uma pessoa, eu acho que não tem problema. Eu mesmo acho o Cariani bacana, não tenho nada contra ele, apesar de não assistir muito os conteúdos que ele produz, mas eu acho que tirando alguns detalhes aí, igual a esse que a gente viu no vídeo, talvez ele seja uma boa pessoa. Mas a partir do momento que alguém que você admira tá tendo comportamentos que você não concorda, pra que você vai continuar dando uma de gado pra essa pessoa? Isso não faz sentido. Eu não posso afirmar aqui que o Cariani é um cara mau caráter, pelo que ele falou aí, de repente eu posso estar interpretando mal, a gente não sabe do contexto que isso aconteceu, mas... Gostei da opinião do rapaz aqui. Inclusive, cadê, ó? Vou até deixar o like aqui no vídeo dele. Ó, Moreno Tatuado. Puta nome de canal, né, pô? Caralho, velho. Mas bom, enfim. Eu achei engraçado. Mas gostei do ponto de vista dele, porque ele tá falando, cara, eu não sei qual que é o contexto, mas é isso aqui. Do jeito que eu tô imaginando, pelo menos nessa situação aí, ele não foi muito honesto. Aí quando eu vejo um vídeo desse, será que mesmo eu achando o Cariani gente boa, mesmo assim eu tenho que passar pano pra esse tipo de coisa? Achar bonito? Fazer a carinha de quem tá gostando demais? Aí pra mim já não dá, porque ambição e ganância são duas coisas completamente diferentes e isso é o que vai guiar as suas atitudes. E o conteúdo do Cariani deve ser bom, ele deve dar vários exemplos aí, principalmente pra quem curte esse negócio de maromba, dica de musculação, mas nessa aí ele mandou mal. É verdade. Só eu sei o que aconteceu na minha vida, tá ligado? Eu sofri pra caralho, papai aqui, mano. Foda-se! Eu sou muito solitário, tá ligado? E aí eu... Ô, gente, ó, eu vou falar mesmo. Vem aqui no mercado só pra pegar esse carrinho aqui, ó, pra ficar andando, correndo de mim. E, ó, eu não posso virar as costas aqui, ó. Exatamente. Sim. Mano, olha, eu não falo mais nada, tá? Eu não falo mais nada. Ah, cara, ele tá falando aqui do Gordura XJ, não tem nexo com o conteúdo do Cariani, que é o que eu quero trazer aqui pra vocês, então eu vou pular, tá? Vou pro vídeo aqui que eu separei do Cariani, contando a história por completo, pra gente poder entender um contexto. E aí no final dou minha opinião aqui pra vocês, tá? E também peço pra vocês que vocês deixem a opinião de vocês aqui nos comentários, pra também saber o que vocês acham. Ah, ainda aqui pro conteúdo do Moreno ainda, cara, eu abrindo aqui os comentários, o cara vai pra internet e dá testemunho do próprio mau caráter inexplicável. Maldito é o homem que confia no Cariani, por isso que serve o ditado que ninguém sabe, ninguém estraga. Hoje em dia ser mau caráter é motivo de honra, esse é o bochileiro. A galera tá descendo hate aqui no Cariani por conta de um Reels. Isso que eu acho engraçado, a galera não para pra pensar... Igual o Moreno aqui que fez o vídeo de opinião do Cariani. A galera não para pra pensar que talvez tenha um contexto por trás, né? Que história de superação, superou a dor na consciência e puxou o tapete do coleguinha. A empresa em questão foi muito ética, dispensou um funcionário de 20 anos sem piscar. Então é só a galera descendo hate aqui no Cariani a respeito disso, tá bom? Então bora entender qual que foi o contexto aqui. Cara, eu tomei muito hate quando eu contei a história. Muito hate. A galera ficou assim, conformada com a minha atitude. E aí eu olhei e falei assim, poxa, as pessoas não conseguem entender, cara. Que louco isso. Que o mundo, acima de tudo, é capitalista, tá? E que o mundo dos negócios sobrevive quem é o melhor. Não é quem precisa mais. Eu entrei nessa empresa que eu trabalhei hoje, eu entrei para dar consultoria antes, de sistema da qualidade ISO 9000. E aí eu fui organizar métodos e processos da empresa. E eles tinham um químico responsável lá. E esse químico responsável trabalhava na empresa há muitos anos, tipo 20 anos já, 15 anos, sei lá, muito tempo. E eu percebia que ele tinha umas balinhas ali, essas balinhas tipo house, na bancada. E ele pegava bala toda hora. Se a empresa tinha um químico-chefe e aí essa empresa precisa contratar outro químico para dar consultoria, para organizar o sistema, quer dizer que aquele químico-chefe, que já está contratado, não estava dando conta da situação. Deve estar deixando cigarro, alguma coisa assim, entendeu? Então deve estar deixando de fumar, alguma coisa, tudo bem. E aí eu conversando com ele, e eu, tudo muito desorganizado. E eu fui ali organizando tudo, arrumando tudo, e ele adorou aquilo. Então o que ele fez? Ele pegou, aqui ó, e passou para mim, e eu lá, arrumando tudo. E um dia eu fui almoçar com ele. E aí eu fui almoçar com ele, e ele chegou para mim, para se gabar, e falou o salário dele para mim.
Cara, eu caí pra trás. Baita salário. Falei, putz, que salário incrível, né? Legal. Continuei trabalhando. E aí eu descobri que as balinhas de house é porque na hora do almoço ele tomava uma na hora do almoço. E por isso que ele não conseguia ser produtivo. Porque ele tomava e ficava ali meio letárgico, ali tudo tal. Legal. Organizei a empresa inteira, organizei o setor dele principalmente, que era o setor da área da qualidade. Terminou, o que eu fiz? Subi para a sala de diretoria, virei para a diretoria e falei assim, olha, você tem um químico responsável ruim. Eu não cheguei a falar que ele bebia, não precisava. Eu falei, você tem um químico responsável ruim, eu deixei tudo organizado. Ou seja, comentou na parte profissional, não na parte pessoal. Não diminuiu a pessoa. Apenas falou que ela não é capaz profissionalmente. Não vejo problema nenhum nisso daí. Vai ficar bagunçado novamente, porque ele não tem, entendeu, esse perfil de organização. Mas eu tenho uma proposta para você. Se você quiser, você pode me contratar e eu fico no lugar dele. Você dispensa ele, eu fico no lugar dele e eu aceito as condições. Aí ela falou, mas a gente tem que ver a questão salarial. Eu falei, não, ele falou o salário dele pra mim. Aí ela deu risada, né? Aí ela falou assim, não, ele tá aqui há muito tempo, pra gente, assim, tá ok e tudo. Eu falei, tá bom. Daí eu fui arrasado pra casa, né? Mas assim, eu tinha pedido demissão daquela empresa, aberto a minha lojinha, tava ferrado e mal pago e precisava arrumar um outro emprego. Ou seja, o que a gente viu ali no comentário do outro vídeo, o cara falou que a empresa demitiu o funcionário com maior naturalidade. Aqui vem no contexto, a gente percebe que não foi assim que aconteceu. E tava dando consultoria enquanto isso, porque a loja não pagava minhas contas. Tava morando de favor. Aí eu fui arrasado, falei, putz, cara. Passou 2 meses, mais ou menos, a diretora me ligou e falou, Renato, vem almoçar comigo com meu sócio. Aí eu fui, ela virou e falou assim, se a gente fechar com você, em quanto tempo você começa? Eu falei assim, era uma quinta-feira. Eu falei, segunda. Ela falou assim, então tá bom, então a gente vai dispensar ele e vai colocar no seu lugar. E aí ela dispensou ele e me colocou no lugar, e aí ele acabou indo pra empresa, foi pra da empresa, ficou putaço, eu não sei como, ele acabou sabendo ali que eu tinha me oferecido pra ficar no lugar dele, e eu acabei assumindo o lugar dele em janeiro de 2000, e em março de 2008 eu acabei me tornando sócio da empresa. 8 anos depois eu comprei os 50% do meu, então, diretor. Quando eu contei essa história na internet, que eu tinha pego o emprego do cara desse jeito, nossa, canalha, tirou o emprego do cara, o cara devia ser um pai de família, você tirou... Eu falei assim, peraí, eu não tirei o emprego do cara. Ele nunca perderia o emprego se ele fosse competente. Ele nunca perderia o emprego se ele fosse um bom funcionário. Ele nunca perderia o emprego se ele realmente cumprisse. Eu não tenho medo nenhum. Nas empresas que eu trabalhei, eu nunca tive medo de ser mandado embora. De verdade, com todas as dificuldades que eu tinha Ainda mais se você não estivesse prestando bom trabalho. Eu tenho um monte de contrato de patrocínio. Eu registro os contratos porque é pro forma. Porque se o meu patrocinador falar que não quiser contrato, eu não me importo. Por quê? Porque a relação de um patrocínio é você me contratar e eu te entregar. Não é um contrato que te mantém seguro. Você sabe qual é a maior segurança que você tem numa empresa? Não é o sentimento do seu chefe. Ah, ele gosta de mim ou ele não gosta de mim? Ah, ele entende que eu tenho 3 filhos? Ele não entende. Eu passei por uma situação uma vez muito difícil na fábrica. Teve um período que nós tivemos que fazer alguns cortes. E Ficou claro, então, que é uma questão profissional e não pessoal? O cara não era qualificado pro serviço. Se o cara não é qualificado pro serviço, mano, o cara sai. É pé na bunda, filho. Não interessa. Tem que trazer resultado. Nesse período que nós tivemos que fazer alguns cortes, tinham 3 funcionários de uma área, e nesses 3 funcionários só ia ficar 2 funcionários. E nesses 2 funcionários, eu tinha 3 caras, eram 3 homens. Um, pai de 3 filhos, outro, casado, acho que tinha um filho pequeno, e o outro, solteiro, super tranquilo. O solteiro gastava o dinheiro, torrava com o que ele queria, ia com as melhores roupas, tinha o carrinho dele e tudo tal. O casado, 3 filhos, aquela luta, aquela dificuldade para cuidar dos filhos e tal, tudo. Legal, chama o gerente, vamos levantar a produtividade. Casado, pai de 3 filhos. Era atestado, era falta, chegava levemente atrasado, pedia para sair e tal, tudo. O do meio era mediano, trabalhava bem. E o solteiro, avião. Chegava bem, era o maior produtivo, entregava os relatórios, sistema em dia, tudo alinhado, era o cara avião. Vem. Manda embora o pai de 3 filhos. Cara, mas virou um buzuzu dentro da empresa. Pô, o Renato mandou um cara, 3 filhos, outro solteiro, não sabe do emprego. Empresa não é uma instituição de qualidade. Porque o dono de empresa que transforma na sua empresa uma instituição de caridade, ele quebra. E o pior, quem vai pagar o pato é quem tá trabalhando direitinho, porque vai perder o emprego. Ou às vezes o cara quebra, não tem dinheiro nem pra pagar a rescisão do cara, por conta disso. O nível de produtividade é o que vai garantir o teu emprego. Não é os seus filhos, não é a sua cara de coitado, não é você precisar do emprego. Você precisa do emprego? Pô, então agarra isso com unhas e dentes. Então não falta, não chega atrasado, não mete atestado na empresa, seja o melhor funcionário, que pelo amor de Deus, cara. Eu preciso do emprego. Ô, menina quer um avião. Entendeu? Pô, também tem que ser um avião. Cara, mas esse moleque vem aqui, moleque entende tudo de informática. Cara, vai fazer um curso. Entra no YouTube. O YouTube tem tutorial pra tudo. Puta, cara, não sei fazer nenhuma planilha que você aprende. E que tem uma coisa também que a gente já chegou a falar isso numa oportunidade que é assim, como é que eu vou me preocupar
com os seus filhos se eles não estão sendo a sua prioridade? Porque se você coloca na balança ali as 3 pessoas que você tinha, certo? Se pra você é uma prioridade não demiti-lo porque ele tem 3 filhos, você tá mais preocupado com o filho dele do que ele, né? Exato. Porque pra ele deveria ser, não, eu não posso falhar porque eu tenho 3 filhos. É que no subconsciente dele, Visão, bela de uma visão aqui a Cris Paiva teve. o que ele falava assim, eu tenho 3 filhos pra cuidar, então tá aqui um atestado, eu cheguei mais tarde, que eu fui levar meus filhos na escola, eu cheguei atrasado por causa disso, ok, só que você precisa entender que a empresa não é uma instituição de caridade, você chegou atrasado, Ok, não, é foda-se. Tô nem aí se tu chegou atrasado, filho. Se tu tem que entrar às 8, tem que entrar às 8. Tem que sair às 5, sai às 5, porra. o outro não chegou, você não dormiu bem à noite, porque você tem filhos, e o outro dormiu bem à noite, tá voando, meu amigo, mercado de trabalho não é lugar pra amador, é lugar pra gente grande. Se você quer deixar de ser auxiliar e assistente para ser gerente e diretor, desculpa, vai ver a escala desses caras. Você vai ter que estudar mais, você vai ter que se preparar mais. Eu com 30 anos de idade, eu com 35 anos de idade, 36 anos de idade, 37 anos de idade, eu tava estudando. Bebezinho pequeno, eu tava estudando. Pra se Eu aprimorar. fui fazer administração de empresas com 30 anos de idade. Por quê? Eu era químico. Só químico. Químico é uma ciência exata. Eu tenho dificuldade para gerir pessoas. Eu fui para a faculdade fazer administração de empresa com ênfase em marketing para poder gerir pessoas. Afinal de contas, eu tinha assumido uma fábrica. Eu fiz educação física. O que tem a ver educação física com administração de empresa? Ué, eu tô dentro da internet, eu amo meu esporte, eu faço meu trabalho, eu quero ensinar as pessoas a treinarem. Renato, você não sabe treinar? Claro que eu sei, eu treinei a vida inteira. Se tem uma coisa que eu sei fazer é treinar. Mas existe um conselho regional de educação física. Existem profissionais da educação física. Como é que eu posso representar profissionais da educação física se eu não for uma pessoa formada? Como é que fica a visão do professor de educação física se eu for ensinar treino sem ser formado? Não é ético, não é correto. Então você foi estudar. Fui estudar, fiz 4 anos de educação física. Não tem como cancelar nenhuma matéria. Tem que ter a ver química e administração de empresa com educação física. Eu fiz os 4 anos. Agora, você não pode ficar se lamentando. Tomei hate que você não tem noção por conta da forma Por que eu conta disso peguei daí? emprego. Meu Deus, cara. Não de ter mandado embora eles, não. Mas a forma que eu peguei emprego, nossa, me xingam até hoje. É, xingam mesmo. Tanto que a gente pôde ver aí que, de fato, a galera não compreendeu o óbvio, né? De que você não é bom na sua profissão, você vai ser mandado embora, cara. Eu já falei tanto sobre isso. Então, acho que vocês já entenderam o meu ponto de vista. Quero saber a opinião de vocês sobre essa história, deixe aqui nos comentários. Mas bom, antes de eu finalizar o vídeo aqui, um recado importante pra você, meu mano. Ó, Integral Médica, tá? Creatina de 1 kg na Integral Médica. Tá saindo de R$ 270 por 150 ao utilizar o cupom MANOS, MANOS. O link da Integral Médica tá aqui na descrição, tá? E de outros patrocinadores também. Então a creatina tá quase saindo pela metade do preço utilizando o cupom MANOS. E se você quer uma barrinha com proteína, com gosto de chocolate, tá aqui, ó. Protein Crisp de ovo maltine, lançamento da Integral. Então, se vocês levarem uma creatina de 1 kg, mais 2 unidades aqui de Protein Crisp, vocês vão ganhar frete grátis e tudo isso daqui vai ficar por menos de R$300. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado para quem assistiu, deixou o seu like, se inscreveu no canal e é isso, meu mano, tamo junto, galera, valeu, é nóis, fui!